Olá, meu nome é Mariana e vou contar a minha história de amor com Rafael. A história da promessa de amor mais importante que fiz na minha vida. Uma promessa que guardei no coração por 22 anos. Guardei até o dia em que ela finalmente se tornou realidade. E tudo começou quando eu ainda tinha apenas 7 anos de idade. Era verão, e como todos os anos, eu e minha família passávamos as férias na casa da minha avó, na cidade do interior. A casa era grande, antiga, com um quintal enorme, cheio de árvores frutíferas, o terreno nos fundos e um riacho que cortava bem no meio. Para mim, aquele lugar era o paraíso. E foi naquele verão que eu e Rafael nos conhecemos. Ele era sobrinho da vizinha da minha avó, tinha 9 anos e estava passando as férias ali também. No primeiro dia, eu o vi subindo na mangueira mais alta do quintal, corajoso e sorridente. Eu sempre fui tímida. Fiquei ali o observando e eu o observava de longe. Até que ele me chamou. "Olá, garotinha. Você não quer subir aqui comigo?" Ele disse que a vista lá de cima era incrível. Meu coração bateu forte. Eu tinha medo de altura, mas algo naquele menino, de cabelos bagunçados e olhos brilhantes, me fez querer ser corajosa. Comecei a subir a árvore, tremendo. E quando cheguei lá em cima, Rafael estava certo. A vista era mágica. De lá dava para ver toda a propriedade. E vimos as montanhas ao longe. E se via, no infinito, o azul celestial. E a partir daquele dia, Rafael e eu nos tornamos inseparáveis. Passávamos os dias inteiros brincando no riacho, inventando histórias. Rafael me ensinou a subir em árvores e eu perdi o medo de altura. E eu ensinei o Rafael a fazer lindas coroas de flores. Ele era aventureiro e sonhador. Ele sempre falava sobre querer viajar pelo mundo. Eu era quieta e observadora. Gostava de desenhar tudo o que via. Uma tarde, estávamos sentados debaixo da velha jabuticabeira, comendo as frutas direto do pé, quando Rafael ficou sério. Ele tirou do bolso um cordão simples, com um lindo pingente em formato de coração, partido ao meio. Disse ele. Mariana, disse com um olhar fixo. Eu quero te dar isso. É a metade do meu coração. Quero que você fique com a outra metade. Eu peguei o cordão, encantada. Era a coisa mais bonita que já havia recebido. Sabe por que estou te dando isso? Quando a gente crescer, eu vou casar com você. Promete que vai esperar por mim? Eu tinha apenas 7 anos. Mas olhando para aquele menino, algo profundo tocou meu coração. Algo que me fez responder sem hesitar. Sim, eu prometo. E Rafael abriu um sorriso lindo, aquele sorriso largo que iluminava todo o rosto. Então, tá prometido. Vou viajar pelo mundo todo, ter muitas aventuras, mas sempre vou voltar para você. E quando eu voltar, a gente casa. Pode ser? Pode ser, eu sussurrei, segurando aquele coração partido como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Nós colocamos os pingentes em nossos pescoços. Um juramento ali foi feito embaixo da jabuticabeira, com um céu de testemunha.
Era uma promessa de criança, inocente e pura, mas para mim era real. Mais real que qualquer coisa. As férias naquele ano acabaram rápido demais. E no dia da partida, Rafael me abraçou forte e sussurrou bem baixinho: "Não esquece da promessa, tá?" E ele terminou dizendo: "Eu nunca vou esquecer de você." E eu respondi de volta: "Eu também nunca vou esquecer de você." Com lágrimas escorrendo pelo rosto. Voltei para a cidade, com o coração apertado, mas com aquele pingente sempre comigo. Todos os dias, eu olhava para ele e lembrava da promessa. Lembrava do menino que tinha roubado meu coração ainda tão jovem. Os anos passaram, voltei para a casa da minha avó em todos os verões seguintes, sempre esperando encontrar Rafael novamente. Mas ele nunca mais apareceu. A vizinha da minha avó me contou que a família dele havia se mudado para outra cidade e depois perderam contato. Mesmo assim, eu nunca tirei aquele cordão do pescoço. Nunca esqueci a promessa que jurei de coração a Rafael. Diziam as pessoas que era bobagem, que era apenas uma brincadeira de criança que eu precisava esquecer. Precisava seguir em frente e acreditar de novo no amor. Mas meu coração sabia que Rafael era especial, que aquela promessa que fizemos significava algo maior. Eu guardei na lembrança, guardei no fundo do meu coração, como um segredo precioso, esperando pelo dia em que o destino nos reuniria novamente. Os anos da adolescência foram se passando bem complicados, enquanto minhas amigas viviam seus primeiros amores, seus primeiros beijos, seus primeiros namoros. Eu não esquecia o Rafael, eu não me esquecia da promessa. Estava preso a essa promessa de infância. O pingente de coração partido nunca saiu do meu pescoço. Ficava escondido por baixo da blusa, guardando um segredo. Um segredo que poucos conheciam. Minha mãe se preocupava, ela dizia: "Mariana, precisa viver sua vida. O tempo está passando." E aquilo, com o Rafael, foi só uma brincadeira de criança. E é melhor você esquecer aquela bobeira. Você nem sabe onde esse menino está. Se ele ainda lembra de você. Mas ele lembra. Mãe, eu sei que lembra, eu respondia, segurando o pingente com força. Na escola, alguns meninos se interessavam por mim. Houve convites para sair. Bilhetes românticos deixados na minha mochila. Mas nenhum deles era Rafael. Nenhum deles fazia meu coração bater como naquela tarde embaixo da jabuticabeira. Aos 15 anos, quase cedi. Lucas, do time de futebol, insistia em me convidar para sair. Ele era bonito, gentil, e todas as minhas amigas diziam que eu era louca por recusar. Uma noite, olhando para o pingente, me perguntei se valia a pena esperar por alguém que talvez nunca mais veria. Decidi aceitar o convite de Lucas. Combinamos de ir ao cinema. Marcamos de ir ao cinema no sábado. Passei a semana toda ansiosa, questionando se estava fazendo a coisa certa. Na noite de sexta-feira, tive um sonho. Sonhei com Rafael, adulto, procurando por mim. No sonho, ele segurava na mão a outra metade do coração. E ele me perguntava: "Você guardou a promessa?"
Acordei com um coração disparado e lágrimas no rosto. Naquela manhã, liguei para Lucas e cancelei. Ele ficou confuso, até um pouco irritado, mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa. A promessa que eu havia feito era sagrada. Eu não podia quebrá-la. Eu entrei na faculdade, aos 18 anos, estudando arquitetura na capital. Para mim foi um período muito bom, de crescimento e de descobertas. Lá eu queria crescer como pessoa e ser a mulher que eu queria ser. Fiz amigos incríveis, mergulhei nos estudos, comecei a trabalhar em um escritório renomado. Minha vida agora estava caminhando, mas sempre havia um espaço vazio. Uma espera constante. Minha melhor amiga da faculdade, Carolina, sabia da história. Ela achava romântico, mas também se preocupava comigo e me disse com carinho: eu entendo guardar um amor no coração, mas e se ele não voltar? E se ele já te esqueceu? E se ele já seguiu em frente? E se ele se casou e construiu uma vida? Você vai esperar para sempre? Essa pergunta ficou na mente. Me assombrava nas noites solitárias. E se ela estivesse certa? E se eu estivesse desperdiçando minha vida, esperando por um fantasma do passado? Mas toda vez que considerava desistir, olhava para o pingente e sentia que não podia trair aquela menina de 7 anos que havia feito uma promessa. E aos 23 anos, recebi uma proposta de casamento. Era de um colega de trabalho, Daniel, arquiteto talentoso e bem-sucedido. Ele era educado, inteligente, vinha de uma boa família. Ele não me fazia sentir borboletas no estômago, mas me oferecia segurança, muito respeitador e educado. Tinha vida confortável. Minha família ficou empolgada, minha mãe chorou de alegria. Até minha avó, que conhecia a história da promessa, me incentivou. Minha avó disse: Mariana, minha netinha, às vezes Deus nos manda bênçãos que não esperamos. Talvez esse seja o seu caminho. Pedi um tempo para o Daniel, para pensar. Daniel foi compreensivo. Disse que esperaria a minha resposta. Passei semanas em conflito, dividida entre a razão e o coração. Será que seria loucura aceitar essa proposta tão boa por causa de uma promessa feita há tanto tempo? Certa noite, fui até a casa da minha avó, na cidade do interior. Precisava voltar àquele lugar, aquele quintal mágico, onde tudo havia começado. A jabuticabeira ainda estava lá, mais velha, mais robusta, testemunha silenciosa daquela promessa antiga. Sentei embaixo dela, no mesmo lugar onde Rafael e eu tínhamos trocado os pingentes. Fechei os olhos e deixei as memórias inundarem minha mente. Sua voz de menino dizendo: promete que vai esperar por mim? Minha resposta sem hesitar: eu prometo. Abri os olhos com clareza absoluta. Não importava quanto tempo passasse. E não importava o que os outros pensassem. Eu havia feito uma promessa. E promessas têm poder. Promessas moldam destinos. No dia seguinte, recusei o pedido de Daniel com gentileza e honestidade. Ele merecia alguém que o amasse de verdade, sem reservas, sem partes do coração guardadas para outra pessoa. Continuei vivendo e trabalhando, mas sempre esperando, guardando sempre,
àquela promessa, como um farol que me guiava através dos anos. 22 anos haviam se passado desde aquele verão mágico. Eu tinha 29 anos, uma carreira sólida como arquiteta, um apartamento bonito na cidade, bons amigos. Mas, por fora, a minha vida parecia completa. Por dentro, ainda havia aquele espaço vazio, aquela espera que nunca cessava. Minha mãe finalmente havia aceitado minha escolha, embora ainda se preocupasse. Minha filha, ela dizia: eu só quero que você seja feliz. Se essa espera te faz feliz, então eu apoio. Mas será que me fazia feliz? Lealdade a uma memória? Às vezes eu mesma não sabia. Tudo que sabia era que não conseguia imaginar minha vida sem aquela promessa. Ela havia se tornado parte de quem eu era, do que eu acreditava sobre amor, fidelidade e esperança. E então, numa quinta-feira comum de outubro, tudo mudou. E eu estava no escritório, trabalhando em um novo projeto de restauração e modernização de um edifício histórico. Foi quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, com código. Com um telefone que eu não conhecia. Alô, atendi distraidamente. Os olhos ainda na planta na minha frente. Mariana. A voz do outro lado era masculina, hesitante. Perguntou: Mariana Santos? Sim, sou eu. Quem fala? Houve uma pausa, e então ele disse seu nome. É o Rafael. Rafael, se lembra? Não sei se você lembra de mim, mas nós passávamos as férias juntos quando éramos crianças, na casa da sua avó. Meu mundo então parou. A planta caiu da minha mão. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que fosse sair do peito. Por um longo momento, não consegui falar, não consegui respirar. Mariana, você ainda tá aí? Ele perguntou. E havia nervosismo em sua voz. Rafael, consegui sussurrar finalmente. E minha voz saiu trêmula, carregada de emoção. Como você me encontrou? Ele riu e aquela voz, mesmo depois de tanto tempo, ainda me era familiar. Ainda aquecia meu coração. Então, ele disse: não foi fácil. Passei os últimos 3 meses procurando por você. Lembra da dona Beatriz, vizinha da sua avó? Eu consegui o contato dela e ela me deu o número da sua mãe. E sua mãe me passou o seu telefone. Ele ficou 3 meses procurando por mim. Essas palavras ecoaram na minha mente, carregadas de significado. Por quê? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Por que estava me procurando? Porque fiz uma promessa, Mariana, ele disse. E sua voz agora estava embargada. Fiz uma promessa que guardei no coração por 22 anos. E chegou a hora de cumpri-la. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minhas colegas de trabalho olhavam preocupadas. Mas eu não conseguia parar de chorar. Você ainda tem o pingente? Ele perguntou, baixinho. Com a mão trêmula, puxei o cordão que estava escondido sob a blusa. O pingente ainda estava lá guardado. Gasto pelo tempo, mas ainda intacto. Ainda guardando aquela promessa. Ainda tenho, sussurrei. Nunca tirei do pescoço. Nem um dia sequer. Ouvi a voz dele falar. Eu também não, Mariana. Eu também
nunca te irei. Conversamos por horas. Ele me contou sobre sua vida, sobre como sua família havia se mudado para o exterior quando ele tinha 11 anos. Lá ele estudou e cresceu, mas nunca esqueceu Mariana, a menina tímida que havia prometido esperar por ele. Eu viajei o mundo todo, como disse que faria, ele contou. Conheci lugares incríveis, vivi aventuras que nem imaginava. Mas em cada cidade, em cada país, eu levava aquele pingente comigo. E levava a lembrança de você. Me falou sobre os relacionamentos que teve, sempre incompleto, sempre faltando algo. Porque nenhuma delas era você, ele confessou. Eu comparava todas com aquela menina de 7 anos que tinha roubado meu coração. Eu também, admiti. Eu também nunca consegui seguir em frente completamente. As pessoas achavam que eu era louca, presa a uma fantasia de infância. Mas eu sabia que não era fantasia. Eu sabia que aquilo era real. Rafael havia voltado ao Brasil há 6 meses e finalmente se estabeleceu aqui. Depois de tantos anos fora, e desde então estava me procurando. Você quer me ver? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade em sua voz. Mais do que tudo neste mundo, respondi sem hesitar. Marcamos de nos encontrar no sábado seguinte, na cidade onde ficava a casa da minha avó. Ele sugeriu que nos encontrássemos lá, naquele lugar onde tudo começou. Embaixo da jabuticabeira. Se ela ainda estiver lá, ele disse. Ela ainda está lá no mesmo lugar. Eu cuidei para que continuasse lá. Os 2 dias até o sábado foram os mais longos da minha vida. Eu alternava entre euforia e pânico. E se ele tivesse mudado completamente? E se a conexão que sentimos ao telefone não se traduzisse pessoalmente? E se 22 anos fossem tempo demais? Mas então eu olhava para o pingente e sabia. Algumas promessas transcendem o tempo. Liguei para Carolina na sexta-noite. Ju, acho que estou com medo. Confessei. Medo de... Que, Mariana? Medo de que seja real demais. Medo de que não seja real o suficiente. Medo de decepcioná-lo. Medo também de me decepcionar. Carolina riu suavemente. Mariana, você guardou essa promessa por 22 anos? Você recusou outros homens, outras oportunidades, tudo por causa dessa promessa. Agora ele voltou. Ele te procurou. Ele também guardou a promessa. Isso não é medo. É só o coração se preparando para finalmente ter o que sempre quis. E se não dar certo? E se dá? Ela rebateu. Mariana, você merece descobrir. Depois de toda essa espera, você merece saber se aquela promessa de criança pode se tornar um amor de adultos. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, como se o universo estivesse conspirando a nosso favor. Acordei às 5 da manhã, ansiosa demais para continuar dormindo. Arrumei-me com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas bonito, do cor à toa, claro. Deixei o pingente por cima da roupa, pela primeira vez em anos. A viagem até a casa da minha avó, que normalmente parecia rápida, desta vez se arrastou eternamente. Cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade e minha expectativa. Minha avó me esperava na varanda, um sorriso emocionado no rosto. Eldia Shigu, minha netinha, ela disse quando me abraçou, está lá embaixo da jabuticabeira, esperando por você. É um homem bonito.
sabia? E vejo nos olhos dele o mesmo brilho daquele menino de antigamente. Meu coração disparou, respirei fundo, tentando acalmar os nervos, caminhei pelo quintal familiar. Cada passo uma mistura de medo e esperança. E então, o vi. Rafael estava de pé, embaixo da jabuticabeira, de costas para mim, olhando para o horizonte. Era mais alto do que eu imaginava, ombros largos, cabelos ainda castanhos, mas com alguns fios prateados nas têmporas. Usava uma camisa branca simples e calças jeans. E no pescoço, mesmo de longe, eu podia ver o brilho do pingente. Rafael, chamei suavemente. Ele se virou e nossos olhos se encontraram. O mundo parou novamente. Aqueles olhos, mesmo mais maduros, ainda tinham o mesmo brilho, a mesma profundidade que eu lembrava. E quando ele sorriu, foi como voltar no tempo, como se os 22 anos entre nós simplesmente desaparecessem. Mariana, ele sussurrou, e havia tanta emoção em sua voz que quase me desfiz ali mesmo. Caminhei até ele lentamente, cada passo diminuindo a distância de mais de 2 décadas. Quando finalmente ficamos frente a frente, nenhum de nós soube o que dizer. Apenas olhamos um para o outro, absorvendo cada detalhe, cada mudança, cada marca que o tempo havia deixado. Você está ainda mais bonita do que eu imaginava, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. E você cresceu bastante desde a última vez que te vi, brinquei, tentando aliviar a tensão, mas minha voz saiu trêmula. Ele riu. E o som daquela risada desfez as últimas barreiras entre nós. Sem pensar, nos abraçamos, e naquele abraço estava tudo. Os anos de espera, a saudade acumulada, a promessa mantida, o amor que nunca morreu. Eu nunca parei de procurar por você, ele sussurrou no meu ouvido, ainda me abraçando forte. Em cada lugar que estive, eu perguntava a mim mesmo, será que Mariana ainda lembra? Será que ela ainda tem o pingente? Será que ela ainda guarda a promessa? Sempre respondi, lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Sempre lembrei, sempre guardei, sempre esperei. Nos afastamos ligeiramente, para nos olharmos novamente. Rafael levou a mão ao pescoço e tirou seu pingente, a outra metade do coração. Eu fiz o mesmo, com mãos trêmulas. Aproximamos as 2 metades. Elas se encaixaram perfeitamente, formando um coração completo. 22 anos, ele disse, olhando para os pingentes unidos. 22 anos guardando metade de um coração, esperando pelo dia em que poderíamos juntá-las, novamente. Sentamos embaixo da jabuticabeira, no mesmo lugar onde tudo havia começado. Rafael segurou minha mão, e o toque, mesmo depois de tanto tempo, ainda provocava aquela corrente elétrica, aquele sentimento de estar exatamente onde eu deveria estar. Ele me contou mais sobre sua vida na Europa, sobre as cidades que conheceu, os trabalhos que teve. Tornou-se engenheiro, construindo pontes e estradas, conectando lugares distantes. Como eu conectei meu caminho de volta para você, ele disse com um sorriso. Eu compartilhei sobre minha carreira como arquiteta, sobre os prédios que ajudei a restaurar, preservando histórias e memórias, guardando o passado enquanto construo o futuro, expliquei. Como guardei nossa promessa enquanto construía minha vida. Houve relacionamentos? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade na pergunta. Fui honesta. Sim, houve pessoas que se interessaram. Até recebi uma proposta de casamento, e ele segurou minha mão com mais força. Recuse. Porque meu coração nunca esteve completamente disponível. Uma parte dele sempre pertenceu àquele menino de 9 anos que me deu metade do seu coração. Rafael levou minha mão aos lábios e a beijou suavemente. Eu também tive relacionamentos, mas nenhuma mulher conseguiu tomar o lugar que você ocupava aqui. Ele tocou o peito, no coração. Eu sempre soube que voltaria para você. Passamos horas conversando, rindo, chorando, lembrando. Era como se os 22 anos fossem ao mesmo tempo uma eternidade e apenas um piscar de olhos. Havíamos mudado, crescido, amadurecido, mas a essência daquele amor puro de infância ainda estava lá, agora mais profunda, mais rica, mais real. Mariana,
ele disse quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Eu não quero esperar mais 22 anos. Eu quero começar a viver essa promessa agora. Você quer tentar? Você quer ver se esse amor pode ser tudo o que sempre sonhamos? Eu quero, respondi sem hesitar. Mais do que tudo. Os meses que se seguiram ao nosso reencontro foram mágicos. Rafael havia se mudado para minha cidade, conseguindo uma transferência no trabalho. Começamos a namorar oficialmente, mas era estranho usar essa palavra para algo que parecia tão mais profundo, tão mais antigo. Não estamos começando algo novo, ele disse certa vez. Estamos continuando algo que começou há 22 anos. E era verdade. Conhecer Rafael adulto era como desvendar camadas de alguém que eu já conhecia no fundo da alma. Descobri que ele ainda subia em árvores quando ninguém estava olhando, que ainda tinha aquele espírito aventureiro, mas agora temperado com maturidade e responsabilidade. Ele descobriu que eu ainda desenhava obsessivamente, que ainda fazia coroas de flores quando estava ansiosa, que ainda era aquela menina quieta e observadora, apenas mais confiante. Nossas famílias ficaram encantadas. Minha mãe chorou quando conheceu Rafael, finalmente entendendo por que eu havia esperado tanto tempo. A avó dele, que ainda era viva, me abraçou como se reencontrasse uma neta perdida. Eu sempre soube que você era especial, ela disse. Mesmo quando ele era criança, a forma como falava de você era diferente. Apresentei Rafael aos meus amigos. Carolina, minha melhor amiga da faculdade que sempre se preocupou com minha espera, ficou sem palavras quando conheceu ele. Mariana, ela me puxou de lado em uma festa. Esse homem olha para você como se você fosse a única pessoa no mundo. Valeu a pena esperar. E valeu. Cada dia com Rafael era uma confirmação de que algumas coisas valem toda a espera do mundo. Ele me fazia rir como ninguém, me desafiava a ser melhor, me apoiava em cada sonho. E eu fazia o mesmo por ele. Começamos a criar novas memórias no mesmo lugar onde as antigas haviam nascido. Voltávamos ao quintal da minha avó todo mês, fazendo piqueniques embaixo da jabuticabeira, caminhando pelo riacho, lembrando das crianças que fomos, enquanto celebrávamos os adultos que nos tornamos. Foi em um desses passeios, 6 meses após nosso reencontro, que Rafael parou no meio da ponte sobre o riacho. Mariana, ele disse, puxando-me para perto dele, eu construí pontes no mundo inteiro, mas a mais importante ponte que já construí foi a que me trouxe de volta para você. Segurou minhas mãos, e havia nervosismo e excitação em seus olhos. Eu fiz uma promessa quando tinha 9 anos. Uma promessa que muitos chamaram de infantil, de inocente, de irrealista, mas eu sabia, mesmo criança, que aquela promessa era sagrada. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que estava por vir, mas mesmo assim, a emoção tomou conta de mim. Eu prometi que viajaria pelo mundo e voltaria para você. Cumpri essa parte. Agora quero cumprir a segunda parte da promessa. Ele ajoelhou-se ali, na ponte de madeira, tirando uma pequena caixa do bolso. Abriu a caixa, revelando um anel lindo, delicado, com uma pedra que brilhava sob o sol, mas o que me tirou o fôlego foi o detalhe. O anel tinha o formato de 2 corações unidos. Mariana Santos, você quer casar comigo? Você quer transformar aquela promessa de criança em um compromisso de adultos? Você quer unir essas 2 metades do coração para sempre? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu estava sorrindo mais amplamente do que nunca. Sim, quase gritei. Sim! 1000 vezes, sim! Eu esperei 22 anos por este momento. Ele colocou o anel no meu dedo e nos beijamos ali, na ponte, com o som do riacho correndo abaixo de nós, testemunha do cumprimento de uma promessa que atravessou décadas. Naquela noite jantamos com nossas famílias, anunciando o noivado. Minha avó pegou nossas mãos e disse: vejam só, uma promessa feita embaixo da minha jabuticabeira está finalmente se realizando. Isso é prova de que o amor verdadeiro existe e que algumas promessas são eternas. Começamos a planejar o casamento. Não queríamos algo grande e elaborado. Queríamos algo significativo, algo que honrasse nossa história, e havia apenas um lugar onde poderíamos nos casar: embaixo da jabuticabeira, no quintal,
onde tudo começou. A data foi marcada para a primavera do ano seguinte, exatamente 23 anos depois daquele verão mágico. Seria o fechamento de um ciclo e o início de outro. Os meses de preparação foram cheios de alegria. Cada detalhe do casamento tinha um significado especial. As flores seriam as mesmas que cresciam no quintal da minha avó. A música seria tocada ao vivo, suave e romântica. Os convites traziam a imagem de dois corações se unindo. Rafael insistiu em escrever seus próprios votos. E queríamos que aquele momento fosse autenticamente nosso, que expressasse não apenas o amor que sentíamos, mas também a jornada incrível que tínhamos percorrido para chegar até ali. Minha mãe me ajudou a escolher o vestido. Quando o encontrei, soube imediatamente que era o certo. Era simples, elegante, de renda delicada. Não era o vestido mais caro ou elaborado, mas era perfeito para mim. E claro, o acessório mais importante já estava escolhido há 23 anos. Os pingentes do coração partido, que seriam unidos em um só no dia do casamento. O dia do meu casamento amanheceu radiante. Era uma manhã de setembro, com o ar fresco da primavera e o céu pintado de azul e dourado. Acordei na casa da minha avó, no mesmo quarto onde dormia quando era criança. E por um momento, tudo pareceu um sonho perfeito. O casamento seria às 4 da tarde, no quintal, embaixo da jabuticabeira. Havíamos convidado apenas família próxima e amigos queridos. Cerca de 50 pessoas. Não queríamos multidões, queríamos intimidade, verdade, amor. Carolina me ajudou a me arrumar. O vestido ficou perfeito. E quando coloquei o pingente por cima dele, senti que estava finalmente completa. Você vai usar isso no casamento? Ela perguntou. Vou, respondi com um sorriso. É onde tudo começou. Às 4 horas, caminhei pelo quintal em direção à jabuticabeira. Flores brancas e amarelas decoravam o espaço. E lá, embaixo da árvore, estava Rafael. Ele usava um terno azul marinho. E no pescoço, por cima da camisa, estava o outro pingente. Quando nossos olhos se encontraram, ele começou a chorar. Não tentou esconder, apenas deixou as lágrimas correrem. Um testemunho de quanto aquele momento significava. Caminhei lentamente, acompanhada pela minha avó. Cada passo era uma celebração. Quando cheguei ao lado de Rafael, ele segurou minhas mãos e sussurrou. Você é a coisa mais linda que já vi. Valeu a pena cada dia de espera. O celebrante começou a cerimônia. Então, chegou a hora dos votos. Rafael foi primeiro. Mariana, quando eu tinha 9 anos, fiz uma promessa embaixo desta árvore. Hoje, 23 anos depois, estou aqui para cumprir o que prometi. Você me ensinou que as promessas têm poder, que o amor verdadeiro espera. Prometo ser seu companheiro em todas as aventuras, seu porto seguro em todas as tempestades, e seu amor eterno em todos os dias que Deus nos dá. Agora era minha vez. Rafael, eu tinha 7 anos quando fiz uma promessa que mudaria minha vida. Durante 22 anos, guardei esta promessa como um tesouro precioso. E hoje, vendo você aqui, sei que cada dia de espera valeu a pena. Prometo amar você com a mesma pureza daquela menina de 7 anos e com a profundidade da mulher que me tornei. Antes de trocar os anéis, Rafael uniu os 2 pingentes em um único cordão e colocou no meu pescoço. Estas 2 metades viveram separadas por 23 anos. Hoje, elas se unem para sempre, assim como nós. O celebrante pronunciou. Eu os declaro marido e mulher. E Rafael me beijou, ali embaixo da jabuticabeira, no mesmo lugar onde tudo havia começado 23 anos atrás. A promessa que guardei no coração finalmente se realizou. Fim. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários o que achou da história. Diga aqui se você também tem uma linda história de amor que possa nos contar. Obrigado.